Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E o nosso destaque dessa semana foi o nosso IPCA, nosso índice oficial de inflação, que veio com uma alta de 0,23% no mês de maio, bem abaixo daquilo que era esperado, 0,33%. Nos últimos 12 meses, acumula uma alta de 3,94%, mostrando aí sinais claros de desaceleração, como já vinha acontecendo com o IPCA 15 e também com o IGPM. Isso foi um ótimo sinal para o mercado, que aguarda ansioso o início do ciclo de corte da nossa taxa básica de juros. Além disso, mostrou também que os núcleos de inflação vêm desacelerando, as inflações de serviço, por exemplo. Destaque para os setores de transporte, com a queda forte no preço da gasolina, principalmente, mas também de artigos para residência, que também apresentou queda no último mês. Além disso, o item de alimentação também apresentou uma aceleração menor do que aquilo que era esperado. Outras duas notícias também que nós tivemos essa semana foi do governo federal, que lançou dois programas. Primeiro, detalhou o programa do carro popular, que vai oferecer descontos aí de 2 a 8 mil reais em carros populares abaixo de 120 mil reais. Além disso, o programa vai contemplar também ônibus e caminhões, com o intuito aí de renovar a nossa frota de veículos movidos a diesel, principalmente para aqueles com mais de 20 anos. O governo federal também divulgou a medida provisória do programa Desenrola, que busca aí atingir cerca de 70 milhões de brasileiros que atualmente estão endividados. O programa, nesse primeiro momento, contempla aquelas dívidas de até 5 mil reais e vão permitir aí que sejam financiadas em até 60 vezes, com garantias aí por parte do governo federal junto às instituições financeiras, para permitir aí cortes e descontos em multas e juros. O melhor resultado do nosso índice de inflação refletiu tanto na renda fixa quanto na renda variável. Na renda variável, nosso Ibovespa encerra essa semana com uma alta de 3,96%. O dólar caiu 1,57% e encerra essa semana cotado aos R$ 4,89. Já nos juros futuros, o DI para janeiro de 24 encerra essa semana com uma queda de 0,19 pontos percentuais, cotado a 13,02%. Enquanto isso, nos nossos títulos públicos, o IMA geral encerra essa semana com uma alta de 0,37%. Já os pré-fixados subiram bem mais. O IRFM encerra essa semana com uma alta de 0,65 pontos percentuais. Falando em taxa de juros, dois países surpreenderam com uma nova alta na sua taxa de juros. A Austrália subiu seus juros em 0,25 ponto percentual e agora tem uma taxa de 4,10 ao ano. O Canadá também subiu em 0,25 ponto percentual e tem uma taxa de 4,75. Já a Rússia manteve sua taxa básica de juros estável em 7,5% ao ano. Outro fator que impulsionou nossa bolsa de valores foi o preço do minério de ferro, que teve uma alta de 9,58% essa semana e encerra com a tonelada cotada aos $115,50. No início da semana, o minério de ferro apresentou queda devido às exportações da China, que vieram com uma queda de 7,5% no mês passado. Mas após isso, a China anunciou aí uma série de medidas de estímulos econômicos para tentar impulsionar a sua economia, principalmente no setor de construção civil. Além disso, o Banco Central chinês decidiu aí cortar a sua taxa de depósito compulsório para poder estimular a sua economia. Por outro lado, o petróleo encerrou essa semana com uma queda de 1,51%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $74,98. O petróleo chegou a subir no início da semana, depois da decisão da Arábia Saudita de cortar sua produção de petróleo em 1 milhão de barris diários. Porém, a OPEP+, ainda no domingo, manteve a sua produção de petróleo inalterada. Isso principalmente para favorecer a Rússia, que pretende continuar a sua exportação de petróleo para poder continuar financiando a guerra contra a Ucrânia. Mas mesmo assim, dados principalmente vindo da Europa, que mostram que a zona do euro entrou em recessão técnica, acabou levando à queda do petróleo ao longo da semana.
depois de haver uma revisão no PIB da zona do euro, tanto no último trimestre do ano passado quanto no primeiro trimestre desse ano, ambos apresentaram aí uma queda de 0,1%, mostrando aí que a Europa entrou em recessão técnica. Por um lado, isso já era esperado, devido à alta taxa de juros da Europa e a tentativa aí do Banco Central da zona do euro em manter a inflação sob controle. Mas, de qualquer forma, isso mostra que a Europa não deve conseguir ter um bom crescimento do seu PIB ao longo desse ano. Além disso, os alertas de Christine Lagarde, presidente do Banco Central da zona do euro, de que apesar de a inflação estar caindo, ela ainda está em um patamar muito alto, acabou aí trazendo um certo receio aos investidores de que o Banco Central da zona do euro possa manter aí a sua alta na taxa de juros. Nós tivemos ainda a aliança econômica assinada entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Essa aliança que visa buscar aí a cooperação entre os dois países, principalmente na indústria de defesa e, além disso, na troca de materiais para mudança da matriz energética, foi assinado essa semana. E um dos principais objetivos dessa aliança entre os dois países é impedir aí a expansão da China, né, nesses dois mercados, principalmente porque a China vem ganhando esse mercado a nível internacional. Já o confronto entre Rússia e Ucrânia ganhou contornos dramáticos essa semana, depois que a represa de Nova Cracóvia, localizada na cidade de Kherson, na Ucrânia, mas num território atualmente dominado pela Rússia, foi explodida. Isso causou aí um grande vazamento de água e diversos civis tiveram que ser retirados de suas casas. Além disso, as exportações de grãos da Ucrânia acabaram sendo prejudicadas. Isso fez com que o preço de alguns grãos, como soja, milho, mas principalmente do trigo, subisse essa semana no mercado internacional. Além disso, os dois países, Rússia e Ucrânia, trocaram acusações de que um ou outro teriam aí explodido a represa e causado aí esse rompimento. Isso fez com que a bolsa na Europa, medida pelo Stoxx 600, fechasse essa semana com uma queda de 0,56%. Já as bolsas dos Estados Unidos fecharam em leve alta essa semana. O S&P 500 com uma alta de 0,37%, a Nasdaq com alta de 0,03% e o Dow Jones com uma alta de 0,50%. Isso vem na esteira da expectativa de que na próxima reunião os Estados Unidos possam pausar a sua alta na taxa de juros. Ainda na América do Norte, o Canadá tem sofrido com fortes incêndios florestais ao longo dessa semana. A fumaça chegou a cobrir até a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Além disso, ela pode ser percebida até mesmo na Suécia. Esses incêndios no Canadá podem atrasar muito aí a sua produção de grãos, além da forte destruição que vem causando aí no país da América do Norte. Já na América do Sul, a agência de risco S&P rebaixou a nota do peso argentino para calote. Isso significa que a agência acredita que algumas das dívidas do governo argentino não poderão ser pagas. Outra notícia é que o governo argentino vai imprimir cerca de 1 milhão de notas de peso aqui no Brasil, pois não consegue mais imprimir dinheiro lá no seu próprio país. Isso vem acontecendo devido à forte desvalorização da moeda argentina, e o número de notas em circulação não tem sido suficientes para atender a demanda, mostrando o nível da grave crise que é atingida pelos nossos vizinhos sul-americanos. Para a semana que vem, nós temos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. A expectativa é de que o Banco Central norte-americano dê uma pausa no seu ciclo de alta de juros, mantendo sua taxa básica de juros entre 5% e 5,25%. Nós temos também decisão de taxa de juros na zona do euro, mas lá a expectativa de mais uma alta de 0,25 ponto percentual. Aqui no Brasil nós temos a divulgação do nosso IBC-BR, considerada uma prévia do PIB. Além disso, nós temos a tramitação da reforma tributária. Ao longo dessa semana já foi apresentado aí um esboço pela comissão formada por representantes da Câmara e do Senado. E a expectativa é de que agora o texto ganhe corpo e comece a ser tramitado no Congresso Nacional. Muito obrigado e até a próxima semana.